Olá, pessoal! Prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente está no momento do 6º episódio da primeira temporada do Legal Ops com Celina. É um podcast que a gente idealizou com o propósito de gerar conhecimento num momento onde todo o segmento, o mercado, a comunidade jurídica está sendo altamente impactada com novos modelos de gestão, com novas tecnologias, com novos conceitos. E pensando muito nessa preocupação de estruturar melhor os conceitos, o aprendizado, os cases que a gente tem visto no mercado, a gente idealizou esse espaço desse podcast para poder trazer convidados que também colocam luz, né, nos ajudam a colocar luz dentro das realidades das companhias, das sociedades de advogados, os consultores também, olhando para o mercado da sociedade de advogados onde atuam. A ideia é, a cada novo episódio, a gente poder consolidar e trazer mais informações, mais conhecimento, mas de um jeito leve, de um jeito tranquilo, bacana, para que seja bacana de você acompanhar esse conteúdo, seja só no áudio, dirigindo, ou seja assistindo a gente em todos os canais, YouTube, o podcast do Spotify e de todos os canais aí, streamings disponíveis. E hoje, bom, quero também agradecer, né? Não, antes de apresentar os nossos convidados de hoje, quero agradecer a Pod Factory, que é a nossa parceira desse estúdio incrível que a gente grava aqui na Zona Sul de São Paulo. Fica a dica, se você quer construir conteúdos bacanas, esse espaço é muito legal. Agradeço a parceria deles e do nosso querido conselheiro, né, da Fore Legal, Léo Cuba, que também fez essa ponte, essa apresentação para nós. Agradeço a todo mundo que esteve conosco nesse projeto até aqui, o time de apoio de marketing da Fore Legal, que é incrível, que me ajuda nessas edições. Essa não é minha praia, vocês imaginam, né? Então, o conteúdo que a gente vive compartilhando nas redes sociais só é bacana e de qualidade porque tem muita gente por trás. Inclusive um pessoal que está aqui atrás das câmeras, que depois eu vou postar a foto deles hoje também, que eles são incríveis nessas edições e eles fazem parte desse processo todo, né? Acho bem justo a gente não esquecer de dizer isso. E hoje, agora dando início aqui oficialmente ao agradecimento desses dois convidados, nós temos conosco aqui o Valner Alves Cunha Júnior e Vanessa Fortunato Zacaria. Olha que formal, o nome completo. Dois queridos. O Valner eu estou tendo a oportunidade de conhecer pessoalmente hoje, mas assim eu como ele, nós acabamos de dizer isso, nós somos bons fisionomistas. Então, ele olhou para mim e falou, te conheço? Eu falei, eu também acho que sim, não sabemos de onde, mas enfim, né, depois de uma jornada de mercado aí, a gente sabe que a gente se conhece, a gente vai descobrir até o final do episódio, vai acontecer algum momento, a gente fala, foi nesse dia, e pronto. E Vanessa, que está aqui com a gente também, querida, tive a oportunidade de pessoalmente também, no passado, pensarmos em oportunidades, projetos, ambos à frente, né, da Suzano, que é uma grande companhia, eles vão falar da Suzano, óbvio, muito melhor do que eu. E a gente tem hoje nesse episódio um momento muito curioso e muito importante, porque nós vamos trazer aqui muito mais do que essa perspectiva conceitual, controladoria, legal ops, o legal ops é a gestão, a parte de operações está na gestão jurídica ou não, é tangibilizar, porque aqui a gente está falando com dois profissionais que têm ali um organograma, um workflow, um posicionamento de áreas que são interdependentes ou não, isso a gente vai descobrir. Mas o Valner, que é head jurídico, né, da área legal da Suzano, e a Vanessa, que está à frente da área do Legal Ops, do Legal Operations. Então, é de fato um case muito bacana da gente ver como estruturou, quando foi o start, quais foram os processos, porque é todo um processo de aprendizado. E poder ouvi-los e aprender sobre o processo de aprendizado deles, acho que é uma grande oportunidade para nós. Então, agradeço muito de vocês terem aceitado esse convite para estar aqui com a gente, pelo tempo de vocês, e sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso, queridos. Vamos lá, aqui assim eu falo que o microfone fica aberto. É bem o meu perfil meio moquense, italiana, vocês já perceberam? A gente procura levar esse papo de um jeito muito fluido, para ser bacana, para ser gostoso. Então eu vou colocar pontos que daí quem ficar mais confortável responde, eu passo a bola um pro outro, como um grande bate-papo se a gente estivesse tomando um café em casa. É isso aí. Porque, como eu disse, será vinho logo mais. Eu tô louca para fazer essas gravações à noite pra gente tomar um vinho enquanto a gente bate um papo sobre esses assuntos que são densos e importantes. Então é isso, queridos. Contem para nós. Se apresentem. Como é que começou a carreira de vocês? Há quanto tempo vocês estão na Suzano? De repente, fazendo um bate-bola aí. De fazer uma introdução desse macro tema, né? Gestão jurídica, a área legal, a área ops.
como a gente encontra caminhos, como essas áreas se convergem, quais são os principais desafios. A gente vai passar por tudo isso. Então, passo o bastão aí pra vocês. Eu acho que o anterior de casa começa, né? Pode começar. Ele tá mais tempo na Suzano que não é você. por hierarquia, exatamente. Não é por hierarquia. Fechado. É o mais tempo. por tempo de casa, né? Então, o mais vamos velho lá. começa. Muito legal. E acho que tem tudo a ver com um pouco de como eu construí minha carreira, né? E o que a gente vai conversar aqui hoje, acho que tem muita conexão. Eu sempre trabalhei na carreira corporativa, então trabalhei em empresas, foi meu foco. Advogado, Val. Advogado em empresa, então in-house. E eu tô na Suzano, eu trabalhei em grandes empresas de segmento de fertilizantes, eu trabalhei na Vale e tô na Suzano faz 10 anos, esse mês, inclusive. E aí eu entrei na Suzano como gerente da área jurídica de societária M&A há 10 anos atrás. E aí eu fui crescendo e pegando mais escopo e trabalhando em outros temas e crescendo a gestão do jurídico. E em 2021, há 2 anos e meio atrás, eu assumi a cadeira de diretor jurídico da companhia. E a gente tem feito um trabalho lá. O que é muito interessante é que em um momento do tempo eu encontrei a Vanessa. E aí a gente começou a falar muito de uma coisa ainda meio não batizada, que depois batizamos, né? Usamos o Legal Ops, né? Mas uma coisa não batizada de construir um modelo de gestão que fizesse mais sentido para o que a gente queria e o que a gente pretendia de entrega de valor de jurídico para a Suzano. E acho que isso começou em 2015 com uma intensidade em 2017. Eu entrei em 16, então a gente já tinha ali um modelo novo de departamento jurídico, né? A Suzano vinha passando por uma reorganização. Eu entrei em 16, janeiro de 16, por isso a memória de 15. Foram muitas mudanças de 15. Eu lembro porque eu entrei em 16, meio reflexo dessas mudanças, né? E de 15 a, vamos dizer assim, mais ou menos 17 a coisa, 17 para 18, a coisa começou a amadurecer. A gente começava a discutir um modelo, e aí eu nunca me esqueço que eu vim com uma ideia concebida, né, pelo mercado jurídico brasileiro, a controladoria jurídica. Animadíssima no almoço, com um papelzinho cheio de anotações. Falei, nossa, eu vou brilhar. Ele olhou pra minha cara e falou, acho que a gente precisa de outro modelo. Ele quem? Ele. Tá. Aí eu falei, não, ele não pode estar falando a verdade, que assim, eu fiz uma pesquisa, né? Tipo, Eu ele tenho falou, certeza que esse modelo é o que é the aí best no ele momento. falou, eu acho que se você pesquisar alguma coisa lá fora, a gente tem um modelo mais aderente para o modelo de negócio que a gente quer fazer no jurídico, né? Na verdade, para o modelo de estrutura jurídica, a gente quer olhando muito para o negócio. Eu falei, cara, do que ele tá falando? Modelo de negócio. Aonde de eu vou gestão. conseguir isso? E aí foi quando eu comecei a pesquisar. Falei, cara, olha isso aqui. Ele também me deu uma dica na época. Ele falou assim, eu acho que tem alguma coisa na ICC. Nem lembra disso, né? Não deve lembrar, né? Como é que é? Quem bate apanha, quem leva não, por aí, né? Uhum. Aí eu falei, bom, vamos procurar, né? E aí o primeiro modelo que eu encontrei foi da ICC. E aí depois eu encontrei o modelo do Clock. E você dentro do jurídico. Dentro do jurídico. Como advogado ou como assistente. Como ou assistente, controller, como enfim. assistente. Eu vim, só para fazer um parênteses aqui, né? Eu vim da minha, digamos, acho que a minha segunda transição de carreira, né? Eu fui ouvidora numa instituição financeira por alguns anos, foram quase 9 anos nessa instituição. Depois eu falei, acho que eu quero conhecer o mundo jurídico como ele é e acho que eu quero ir para o escritório, porque afinal, né, todo advogado tem uma fantasia sobre o que é trabalhar no escritório e tal. Eu já tinha experiência em empresa, eu falei, empresa eu já conheço. E eu olhei e passei por algumas bancas, e passei por bancas muito boas, e assim, renomadas, né, direito do trabalho, conceituadas e tal, e aí eu falei, cara, não é isso aqui. E aí, quando eu fui para Suzano, eu topei um desafio de carreira, de transição de carreira. Eu ia começar do zero com a bagagem que eu tinha de administração. Mas já era advogada, mas não exercia o direito tradicional, né? Eu não tenho uma carreira tradicional jurídica como o Valner Sua formação tinha. é administração antes Eu do direito? fiz técnico processamento de dados, depois eu fiz o direito. E aí depois eu passei na OAB para fazer todo o caminho dessa transição para o Legal Ops, né? Digamos que assim, a partir de 16, oficializada em 18 para 19, mais ou menos. Acho que foi isso. Em resumo, nos meus 8 anos de Suzano, isso deve ter 10, 12, 15... eu não quero falar muito sobre a minha idade, isso vai denunciar. Vai denunciar. então eu tô perdida. Eu me formei super jovem.
super jovem. E aí, voltando, o ponto foi quando a gente começou a discutir essa estrutura, né? Uma estrutura que fazia mais sentido para um modelo que ele intencionava de Não, mas eu adorei essa departamento parte jurídico. dele dizer, olha, o modelo de controladoria é legal, Mas não é mas isso. acho que não é isso. Quando foi isso? 2015, 2016? Não, isso 16, já é. foi 17. E o que 18, que era? eu Por acho, que mais não ou era menos. controladoria? O que você tinha em mente? Não sei nem se você lembra desse Quanto que você evento, pensava? mas Não, então, com certeza tem na mentalidade. Eu tenho um aí. problema, porque assim, o que eu tenho em mente é muito pouco nesse tipo de provocação. É muito mais assim, chocolate. Aí se é bolo, se é barra, se é é um chocolate quente, aí eu não tenho muita visão. Então eu Sim, gosto sim. de fazer essas provocações de fazer ampliar um pouco o nosso horizonte. E com a Vanessa deu super certo, porque quando eu falei assim, pô, acho que não é isso, tem que ser uma coisa maior, uma coisa mais impactante. E aí a Vanessa Correu É. atrás. Foi Daí atrás de um- de conhecer clock, mandala Isso, clock. de conhecer a mandala do clock, de conhecer a matriz de funções da ICC com os seus níveis de maturidade, que era um modelo muito mais clássico, muito mais voltado até pela associação como ela é, né? Ela é exclusiva para departamento jurídico, ela é criada por advogados, então ela tinha uma densidade muito maior em relação aos temas que deveriam ser tratados em legal operations. E a matriz do clock, ela dava mais fit, vamos dizer assim, com o modelo que ele pensava para o departamento jurídico. Aí tem um recorte importante, que a essa época ele cuidava de toda a parte de negócios. Depois ele trouxe o contencioso. Então, a controladoria jurídica não era do nada, não era só um chocolate, gente. A controladoria jurídica não fazia tanto sentido, porque ela era visão de muito negócios voltada para o dele. contencioso. Exato. É. E para negócios, a matriz M&A, contrato societário, exatamente. não tinha tanto fit a controladoria Exato. jurídica. Até tem, mas é que a visão do profissional, em regra aqui no Brasil, é muito de controladoria pensando em prazo audiência, na Exato. linha operacional. Serviços paralegais ali de... Exato. E não é o de operação, né? É o contencioso. tático e estratégico. E o tático exato. e estratégico tá pra tudo. E E aí, quando eu olhei para esse modelo da Clock, eu falei, cara, vamos ver se isso aqui não faz um pouco mais de sentido, né? E a gente olhava e falava assim, putz, esse aqui, né, mesmo sem a ambição de preencher todas as 12 funções e tal, era um modelo que fazia mais sentido. Não, e Era cabe mais sempre adaptações, Exato, porque penso eu que exato. tudo ali é muito flexível de acordo com a tua Exato, realidade, teu exato. orçamento, tua dor. É que eu particularmente, e o Valner um pouco também, a gente gosta dos métodos, né? E aí eu olhava para o método e falava assim, esse aqui, pra gente, na nossa visão, a adaptação ela era mais simples, né? E eu me recordo que, assim, uma das primeiras coisas que a gente fez, foi muito impactante para o negócio, foi revisar o fluxo de filiais. A gente pode entrar já, a gente começa direto, né? Entrar nos assuntos aqui, vamos Claro, lá. estamos aqui pra... A gente olhou para um problema que a gente tinha na companhia e, veja, não era um problema do legal. Passava pelo legal, né? Passava pelo jurídico, mas ele tinha um impacto forte na companhia. A gente olhou para isso, foi um dos primeiros trabalhos que a gente fez, assim, legal ops mesmo, e foi redesenhar, chamar todo mundo, realinhar o processo todo. É um problema de uma outra área, ou comercial, Ele era um ou problema financeira, da era uma outra companhia. coisa. Não, Era um ele problema era- da companhia Mas que Ele de era- negócio tinha um permeava para a problema. área de negócio, né? Porque, no fim, ele impactava a operação florestal que não conseguia colher madeira. Madeira é o nosso insumo principal na fábrica. Faltou madeira, Sim. né? Diretor de operações florestais liga e fala, olha, você tem 15 dias para abastecer Impactou madeira. no Eu core não business ligo. do negócio. Você tem 15 dias para abastecer a planta X, porque vai faltar madeira. Eu falei, peraí, calma. Eu não sabia que eu tinha que abastecer, mas vamos lá, vamos resolver esse problema. E aí a gente redesenhou o processo todo de abertura de filial, olhando para a área de operação, para os times fiscais e tal. Alinhamos tudo com a junta comercial e esse foi um grande case que a gente teve, olhando para essa estrutura de legal ops, apoiando o jurídico e o negócio. Que aí pra gente era um modelo que fazia mais sentido do que uma controladoria muito operacional, de controle de entrada de processos e de registros em si, né? A gente Ou de tinha uma... despachante, né? Exato, Despacho, exato. entrada e saída de documentos. É muito Exato. além. E isso, para mim, tem uma conexão muito grande com a questão do modelo de gestão. Né? Isso. E para mim, o LegalOps, ele ajuda no modelo de gestão que você quer implementar, né? Porque a prática, né? Então, quando você tinha um problema no jurídico relacionado à filial, aí teve exigência da junta, o ato societário estava equivocado. Se não são esses problemas, o problema parece não ser do jurídico. Quando a gente cria
essa área e esse modelo, esse desenho, a gente passa a fazer uma gestão para a companhia de outros problemas. Então esse problema passa a ser do jurídico. Só que eu divido, eu tenho alguém olhando a prática, alguém olhando ali a questão jurídica e com foco na questão jurídica, e eu tenho alguém olhando como a companhia vai progredir no futuro, como todas essas questões burocráticas, formais, jurídicas, elas vão ser aceleradas para que a gente consiga entregar como resultado. E, obviamente, isso tem um modelo de gestão do jurídico, mas tem um pouco da característica da empresa. Acho que dando um pouquinho só a Suzano fez 100 anos esse ano. O nosso grande logo de 100 anos é uma startup de 100 anos. Então, uma empresa de capital intensivo, é uma empresa com fábricas, operação densa, 20 mil funcionários diretos, mais 20 mil funcionários indiretos, mas uma empresa que tem uma cabeça de startup, uma cabeça de geração de negócio, de resultado, de foco no cliente. Então, isso tudo... o que nasceu antes, né? Baita desafio, uma baita honra você estar dentro de uma corporação que tem esse espaço, né? Quando é de verdade, não é só slogan. Exato. Vocês estão lá dentro, podem dizer isso. E aí você, em algum momento, você fala assim, eu preciso trabalhar para esse caminho. E aí não importa se é legal, se é comercial, se é florestal, se é financeiro, se é contabilidade, isso faz sentido, isso traz resultado. E aí a gente tem que montar o melhor modelo. Né? Isso é para no meu aspecto funcional, não é só isso, transcende essa perspectiva. A gente deixa de ser o advogado, o diretor, o gerente, o controlador, para ser o executivo da companhia que vai fazer essa companhia progredir. Então, chegou num ponto que eu queria abordar mesmo contigo. Como é que você se vê? Como um executivo da companhia, não como um head jurídico. Porque você está sempre permeando todos esses assuntos e ao lado dos outros executivos para tomada de decisões estratégicas para a companhia, ainda que não estejam vinculados a assuntos estritamente jurídicos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse é o grande passo do advogado interno. Diferente do advogado de escritório, mas do advogado interno, quando ele faz esse passo de entender que não é uma questão de avaliar se tem risco ou não, mas um processo, é uma construção só. Então não tem a etapa que entra no jurídico e sai do jurídico. A coisa acontece. Compõe. É um fluxo. Compõe. É um fluxo. É inerente, né? É inerente. Aí você começa a trabalhar de uma outra forma. Você muda a visão que as pessoas têm sobre o teu trabalho, a visão que as pessoas têm sobre a área que você lidera, e aí você começa a entregar resultado de uma outra forma. Perfeito, perfeito. E, bom, daí vocês contaram aqui um pouquinho de como é que foi que isso começou. Você dentro do jurídico, e daí isso que começou a ser um estudo de uma nova metodologia, de um novo método, de ter entregáveis mais tangíveis e alinhados ao propósito da companhia. Né? Foi quando ele falou, não, isso aqui não. Vamos pensar outra coisa. Você foi lá, estudou outros métodos, outros caminhos, trouxe isso para a mesa. Claro que de lá para cá, muitas coisas se construíram e foram se consolidando. E eu tenho uma visão que eu acho que vocês devem compartilhar dela, porque não existe receita de bolo, né? Não é o que aconteceu aqui que vai caber, vai se reproduzir, replicar em qualquer companhia. Isso não existe, porque as pessoas são outras, a companhia é outra, a cultura é outra, e é preciso entender em que cultura estamos imersos para ver se a coisa faz sentido. Mas, já que estamos falando do case aqui de vocês, eu queria entender como é que foi que isso começou. Se pudesse dividir em 3 macro-etapas, pensando que hoje vocês estão no melhor momento da alta performance, porque hoje é o momento presente. Tomara que daqui a um ano a gente converse e vocês estejam infinitamente melhores do que estão hoje, né? Mas tendo isso como premissa, como é que vocês fazeiam isso? Do ponto de vista de fases, os maiores desafios desse processo. São interdependentes, não são? Vocês... Como é que alocaram recursos humanos até para pensar nisso como áreas autônomas? Eu vejo alguns grandes marcos, né? Eu acho que 19, a incorporação da Fibra e toda a reorganização da Suzano foi um grande marco, né? Então, isso mudou a configuração até do próprio departamento jurídico, né? E aí, acho que foi 19 que a gente rotulou a coordenação oficialmente, as pessoas embaixo com os seus respectivos cargos, suas grades salariais, tudo ajustado. Depois, a coordenação jurídica. A coordenação, que era a coordenação de Legal Ops. De Legal Ops. A coordenação de Legal Ops oficializada ali, né? Não parte de uma estrutura. Ela já vinha entregando resultado,
Ela já vinha sendo um braço importante, mas, como ele disse, ainda muito focado na torre, no pilar de negócios. De negócios com o viés ali, né? De ajustar algumas coisas para negócios, e a gente até tinha uma controladoria dentro do próprio Legal que ficava apartada. Bom, 21, acho que foi o outro grande marco, né? Porque aí foi quando você assumiu como diretor jurídico e eu olhei de novo para essa estrutura do Legal e falou, agora a gente precisa redesenhar algumas coisas aqui. Então, assim, para mim, esses foram 2 grandes marcos de estrutura mesmo. E aí, nesses momentos, a gente olha para essa estrutura, olha para o plano da companhia e o plano do Legal e fala assim, ó, isso aqui tem que estar tudo alinhado. Sim, tem que refletir, né? Isso aqui tem que Essa refletir, né? No início, a gente tinha uma área de Legal Ops muito voltada à rotina paralegal, societária, isso sempre foi muito relevante para a Suzano, porque ela é uma empresa, né, de robustez societária ali. A parte administrativa, orçamentária, de pagamentos, né, um fluxo de gestão de fornecedores, era um Legal Ops menor, né, olhando para essas 3, principalmente para 3 pilares, a parte de pagamentos, orçamentos, a parte de projetos que a gente já tinha, né, e já vinha trabalhando nas ambições de projetos de tecnologia. Até porque com esse slogan de, como é que é? Sempre uma startup? Uma startup de 100 startup anos. de 100 anos. Uma startup de 100 anos. Essa startup de 100 anos, ela faz de validação e testes, e vamos testar, vamos ver se funciona, né? E ela se testa muito e ela faz muita coisa nova, né? Dentro desses meus 8, os 10 dele, então já muita coisa. Né? E a gente olhava para esses 3 pilares, né? Toda a parte de projeto, toda a parte de pagamentos e uma rotina que suportava a prática jurídica, né? Com fluxos para procurações, com toda a organização societária, com cadastro de processo, com provisão, com toda essa parte. Então, esse Legal Ops olhando para essas 3 principais áreas, né? Você foi bem humilde na estruturação do seu trabalho. Mas Provisões? A gente trabalhava com cadastro, provisão, automação de provisão. E um paralelo ali de projetos. Acho que se a gente pudesse, assim, pegar o que a gente fez e transformar numa metodologia para permitir que seja colocado em qualquer empresa, eu acho que, e aí usando o teu 3 fases, acho que assim, primeiro a consolidação de toda essa atividade. Né? Então, a gente consolidou todas essas atividades, aí vem controladoria, vem procuração, vem fluxo, vem o que, às vezes no começo, até o que os advogados estão lá não querem fazer. Né? E aí, o que não queria fazer, a Vanessa puxou e falou, isso aqui então, deixa que eu faço. Aí a gente começou a organizar a casa. Então, ela criou 3 pilares, né? Então, inovação e tecnologia, controles e serviços paralegais. Ali no controles foi muito importante porque a gente listou a companhia nos Estados Unidos em 2019 e aí a gente passou a ser SOX compliant e aí a gente teve que ter uma série de controles como organização. E aí o Legal Operations ajuda como organização, não ajuda os controles só do Legal, mas os controles que gerais fazem da sentido, companhia. Gerais. E o terceiro pilar, que era o pilar mais administrativo financeiro, que também precisava ser organizado, gestão de orçamento, gestão de custo, contratos, pedidos, escritórios, etc. E aí a gente vai para uma terceira fase, que eu acho que é a fase que a gente está vivendo, por isso que você está certíssimo em dizer que o momento presente é o melhor estágio, né? Que é a da amplitude. E aí essa da amplitude... Que a gente falou de escala, por definição, mas que não é isso. A escala é a amplitude de performance. Exato, performance, perfeito. Exato. Que é a área de Legal Operations deixando de atender e passando a demandar. Sim. Né? Então a área de Legal Operations... Saindo da operação, indo para o tático estratégico. Exato. Ela começa a falar assim, o que é importante para essa organização? Né? E aí a gente pega propositiva, que é melhor, né? O que é o modelo que a gente aprovou esse ano, né? O ano passado com o início esse ano. Autosserviço em contratos, autoatendimento em contratos. Isso era importante para a organização. Precisava dar um passo. É bom para o jurídico? É bom para o jurídico, mas é bom para o jurídico, para o suprimento, para o comercial. Todo mundo que está envolvido nessa relação comercial e transacional. E aí, assim, mas de quem é isso? Não interessa, a gente precisa fazer a mudança. E aí a área de Legal Operations começa a puxar um processo. E aí vem a prática, vem os entusiastas, vem quem vai colaborar, vem tudo isso e aí consegue conceber alguma coisa. Então é uma mudança de chave nessa terceira fase de Legal Operations sair do
atendimento para demandar, mas não demandar no sentido de que agora eu sou o cliente. Não. É o demandar, assim, eu vou demandar a evolução do que a gente vai ter de entrega de legal. E aí se você pergunta assim, mas então ultrapassou o que era legal, o que não era legal, aí volta para aquela pergunta. A gente se considera executivo da companhia. Perfeito. Então, o que é legal, esse negócio tá meio cinza. A gente volta para uma perspectiva tá menos burocrático. Que assim, o que importa no fundo é a cultura. E quando a gente fala em cultura, é da organização. E a cultura e a capacidade do profissional que está executando a função. Talvez um outro profissional, sem o perfil e a característica dela, não fosse desenrolar com tanta desenvoltura e propriedade como desenvolveu. Por quê? Você duas vezes citou o seguinte, que dentro de um projeto ou um cenário, ela falou, é meu. Ainda que não fosse, é meu. E isso muda tudo. Muda tudo. Isso muda tudo, né? Porque é muito comum, assim, sei lá, dentro de ambientes de escritórios ou até jurídicos menores, a gente está sempre ali acompanhando os métodos, tentando... vamos implantar uma área de Legal Operation. Ok, quero um job description de que o Legal Operation vai executar. Eu falo, eu que não vou te dar essa resposta. Porque é isso. Não é exaustivo e não pode ser um rol exaustivo. Se você é um líder de uma companhia ou se você é um líder de uma sociedade de advogados, isso não se exaure em si. Alguém tem que executar o trabalho sujo também. Porque tem que ser feito. Não adianta ter a área de Legal Operations só olha tecnologia e inovação. Exato. Não é só isso. Vão ser só propositivo, só tático e estratégico. Ô, Lindo, peraí, tem um trabalho sujo ali que é cuidar de todos os dados, deixar tudo prontinho e limpinho, porque não tem como ser propositivo e entrar no tático e no estratégico se tua operação não tiver linda, saneada, limpa, em relação a fornecedores, a escritórios, a parte societária, consultiva, contingência e tudo. Isso é trabalho duro, né? Acho que você... Não, e obrigado pela lembrança, né? Porque no geral... Eu tô você ali, foi realmente muito humilde. Ele já contou de um outro jeito aqui, ó. É porque no geral, como tô ali envolvida, vivi isso, você olha para umas coisas, porque tem o paradigma, paradigma. Quando é o nosso paradigma, Exato. E eu também tenho esse paradigma na vida, né? As pessoas, é glamour, tá à frente de empresa. Cara, não tem essa, é o que tem que ser feito. Tem que ser feito. Nós vamos executar. Ponto final. Agora, alguns você vai contar mais no projeto, outros menos, mas a gente vai fazer o que tiver que ser feito. E a gente já teve muitas discussões sobre escopo, né? Eu me recordo, assim, numa das minhas épocas, essa jornada toda, em que eu queria olhar para um paradigma, eu queria encontrar uma receita de bolo. Você queria fechar o escopo? Eu queria um escopo fechado. E aí, normalmente, Excel, eu ia lá para uma conversa. Um PowerPoint, você queria alguma coisa assim, eu queria que alguém dissesse assim, a sua barreira é até aqui. Né? E aí eu lembro que eu cheguei pra ele com essa provocação. Falei, cara, a gente precisa definir algumas coisas. Aí ele falou assim, olha só, pra mim você não tem escopo. Aí eu falei, como? Deixa eu entender. Ele falou, não, são coisas que precisam ser feitas. Você ficou pé da vida ou você gostou dessa informação? Não. Primeiro eu fico reflexiva, né? Eu vou pra reflexão e falo, cara, mas o que quer dizer com isso? E aí eu fui refletir a partir das conversas que a gente teve. E ele falou assim, olha, as coisas vão acontecer dentro da companhia. Né? E nesse olhar de ser executivo da companhia para olhar para o negócio. Então, assim, se vai ser Legal Ops com o escopo fechado, ele falou, cara, não funciona. Funciona você olhar para esse todo, para as necessidades que a gente tem. E eu acho que realmente, assim, num processo evolutivo, a gente está falando, só nosso dono tem 8 anos, né? Isso aí deve ter, sei lá, 5, 6 anos de trabalho, que aí é outro ponto, né, gente? Assim, não vai da noite pro dia. Tudo isso não aconteceu da noite pro dia. Isso teve não foi 2023. Pode pegar o paper lá do escopo, as atividades, o job description e falar, vou começar a aplicar, final do ano tá pronto. Não tá. E não vai ter não vai ter o mesmo salto, não tem as mesmas entregas, tem uma série de coisas. Mas a gente olhava para esse escopo e falava assim, olha, esse escopo, ele não é definido desse jeito. Há uma premissa muito básica, né? Eu tenho uma ótima relação com as áreas de prática jurídica, são meus pares, a gente tem muita troca, e muita definição do papel de um e de outro se apoiando. Né? Então, questões de prática jurídica, por mais que eu tenha formação em direito, e pode até ser algum tema que seja da minha especialidade, que eu vou olhar, posso contribuir. Não é só a tua competência dentro da tua função. Mas, no geral, eu chamo para a mesa e falo, ó, a gente tem isso aqui para resolver.
Eu vejo assim, como você vê. Total, isso é muito bacana, né? Porque aí, hoje, a gente consegue viver já com uma área de Legal Operations, com uma estrutura de Legal Operations, uma carreira de Legal Operations. Dentro do jurídico? Dentro do jurídico. Ou paralelo ao jurídico? Dentro do jurídico. Dentro do jurídico. Dentro do jurídico, mas ligado ao head do jurídico, para justamente ter essa relação com as práticas de paridade. Né? Então, a gente não tem uma relação onde tem uma área que tem uma predominância sobre as atividades de Legal Operations. A atividade de Legal Operations é tão importante quanto a atividade de contencioso, quanto a atividade de contratos, etc. Quanto então, um recurso altamente estratégico que a gente vai ter que fazer aqui para um processo. Por quê? Porque tudo precisa andar, tudo precisa ser entregue. E hoje é muito legal porque a gente vê uma carreira dentro de Legal Operations, para as pessoas que estão lá, a parte do time, e uma carreira que, inclusive, a gente olha e algumas pessoas tomam a decisão, isso já aconteceu algumas vezes, de falar assim, olha, eu estou aqui na prática, eu sou advogado civil, mas eu estou vendo que eu tenho uma vocação melhor para trabalhar com Legal Operations. Tem uma vaga lá, posso migrar para lá? E aí a pessoa migra para lá e vice-versa. Né? Alguém que está em Legal Operations e fala assim, pô, eu tenho uma vontade incrível de trabalhar societário. Posso migrar para lá? Então você tem uma fluidez de carreira muito interessante e uma trilha, né? Mas você acredita nessa área dentro do jurídico. Essa é uma crença sua e uma visão do ponto de vista de modelo, né? Essa é uma a crença minha minha. também. É uma crença mas eu minha. pergunto isso porque tem visões distintas e isso não tem certo e errado. Eu acho que tem mais ou menos aderência de acordo também com a nossa história do ponto de vista de vivência como executivo, né? Então, esse é um ponto. E uma outra provocação também, assim, para a gente pensar e ouvi-los também, o que vocês pensam sobre isso. Essa perspectiva de... E não tem a ver com... Quando eu falo dependência, interdependência, é porque, na verdade, é como vocês falaram, as lideranças, elas estão ali para a companhia. E trazendo isso para a realidade de sociedade de advogados, que o nosso público de líderes e sócios de escritórios também é grande, é assim, é a mesma coisa, mas é diferente. Explico. De alguma forma, os sócios, os donos dos escritórios precisam gerar valor para as companhias que eles atendem, para o cliente que eles atendem. Então muda um pouco ali, né, o contexto, mas o método, a essência do método do trabalho e do modelo que se quer instituir, ele é muito próximo e muito viável, porque o que se quer é o quê? Melhorar a performance. É que aqui você tem demandas diversas externas, mas são seus clientes internos, e dentro da sociedade os clientes são externos, são clientes mesmo ali diretos, né, da relação de prestação de serviços. Mas é totalmente aderente. Eu vejo que os processos e os métodos que podem ser aplicados aqui e ali, guardadas, claro, as mesmas ressalvas que se faz de um departamento jurídico da Suzano para qualquer outra companhia, de acordo com a cultura e tudo mais. Mas dentro dessa perspectiva de estrutura, vocês mudaram isso ao longo do tempo? Ou desde o início o Legal Operations da Suzano foi concebido para ser par das outras áreas ali, do consultivo, do societário, do contencioso? Como é que vocês foram moldando isso? Hoje você está dizendo que é uma área autônoma, com inclusive um plano de carreira. Esse é um ponto. Se ocorreram mudanças e adaptações, ou vocês estavam tão certos de que tinha que ter esse vínculo e que funcionou logo de primeira. E o outro ponto é a formação jurídica ou a condição de advogado para desenvolvimento dessa atividade, que eu acho que é um ponto super polêmico que a gente tem visto na mídia, com várias coisas acontecendo. Eu acho que eu também não tenho uma opinião absolutamente fechada para isso, mas tenho minha visão sobre isso. Mas queria ouvi-los. Como é que vocês veem assim? Você tem outros profissionais que não advogados? Tem. Além do mundo jurídico dentro da tua área? Tem. Mas você, como head de Legal Operation, entende que a sua formação e a condição de advogada alavanca muito a performance dessa área dentro da companhia? Eu vou responder como advogada, depende. Eu acho que depende, gente. Eu acho que, respondendo inicialmente, né, a gente fez muitas adaptações, sim, a gente fez algumas adaptações. A principal é que essa estrutura nasceu dentro de uma torre de negócio, mas a gente sempre olhava e discutia que isso deveria ser para o jurídico como um todo. Mas a gente estava dentro de uma estrutura organizacional com headcount, era o que tínhamos. É o que tínhamos. Tinha que responder para o head de negócios, né? A gente já chegou no passado a discutir, mudar a estrutura para cima e tal, e a gente olhou e falou assim, cara, precisa funcionar no momento que a gente está muito
mais consolidado, com várias outras frentes. Não nasceu pronta, né? Não nasceu pronto. Teve evoluções e evoluções. Exato, foi sendo construído até a última construção em 21, né, que foi quando virou uma gerência efetivamente. Isso para uma estrutura de companhia como a Suzano, uma empresa grande, né, com sua estrutura de design organizacional, isso foi um grande avanço, né? Hoje, eu claramente, assim, sou desbravadora das posições dentro e fora da Suzano, né? Porque não tinha paradigma, não tinha a posição de Legal Operations, não tinha a posição de coordenador, depois não tinha a posição de gerente, e a próxima também não tem. A próxima vai ser desenhada, tá em curso, entendeu? Tá em curso, né? Então, assim, é tudo sendo desenhado, construído. Aí, te respondendo sobre a formação, tá? Por que eu acho que depende? Porque em alguns lugares que eu já vi funcionar um engenheiro nessa posição. E funcionava, porque naquela indústria funcionava que aquele profissional, ele, nessa formação de engenheiro, ele tinha uma melhor conexão, tá? Pra gente, eu acho que funcionaria sendo advogado e não sendo advogado, na minha opinião. Eu acho que precisa ter o advogado. Aonde ele vai estar, se ele vai ser o head e o time pode ser diversificado, ou se ele vai ser... O head é engenheiro, mas ele vai precisar de um advogado do lado dele para dizer, opa, peraí, esse dado, essa estrutura de arquitetura de dados que prescinde de conhecimento jurídico. Exato. Né? E por que eu acho isso? Pelo mesmo motivo que a gente discute, né, popularmente as questões, a inteligência artificial vai acabar a carreira jurídica, não vai... Pelo mesmo motivo, porque assim, para que ela funcione, ela vai precisar de algum advogado que consiga conceber a utilização de qualquer tipo de tecnologia. Então, assim, se o Legal Operations se construir sem nenhum advogado, ele vai ficar tão dependente do jurídico e das pessoas do jurídico, que aí praticamente você vai voltar para estaca zero, onde, na verdade, você tem o jurídico desenhando o que vai ser... A estrutura dos MIS do passado, que eram os relatoristas que ficavam lá em Excel e não tinha nada a ver com o jurídico, mas gerava informação e dados. E foco, né? Aí você perde o foco, porque aí quando você tem o advogado cuidando de uma arbitragem e também pensando que ele precisa gerar dados para conseguir melhorar o resultado dele no longo prazo, você tem momentos de desfoque. Né, que aí é onde eu falo que tem muito a ver com gestão Legal Operations. Quando você... Então, assim, você tem que ter um pool. Acho que quem é o head, como é que é a formação do time, está muito ligado à diversificação em formação do time. Acho que é muito bom para a cultura a gente ter não advogados dentro do time, porque isso ajuda a... Rompe algumas barreiras e algum viés barreiras, traz um refresh ali de coisas que não é inerente da nossa formação ainda. E então acho que isso vai trazendo um pouco que é realmente a ideia da diversidade ali de ideias dentro do ponto. Mas o conhecimento jurídico ajuda o ferramental de tomar as decisões corretas para montar os processos corretos. Né? Mas... Se você pensa em Legal Operations olhando para o tático operacional, sustentando a estratégia da companhia, é óbvio que quando o head é advogado, né, tem formação jurídica, ele consegue um olhar mais apurado para temas do legal. Mas ele vai ter que impulsionar o negócio. Então, outras habilidades são pedidas. Né? Quando eu olho para a minha jornada... me pedem outra coisa no meu dia a dia. Dentro de um escritório de sociedades, eu acho que menos, mas dentro de uma companhia, invariavelmente, porque o nível de pressão dos seus clientes internos, das outras áreas, é constante. É uma discussão hoje com alguém da unidade de negócio, seja de celulose, seja de papel, seja de bens de consumo, é com o time de suprimentos, é com o time do RH, né? Então, é com times de outras formações técnicas acadêmicas. A gente pode até ter outros advogados, né? Nesses times, como a gente tem, que a gente brinca isso, né? Na Suzano tem bastante advogado. Alguns nem estão fazendo outros papéis. E ninguém ali está sendo exigido numa posição de advogado. Porque, novamente, se a gente estiver falando de uma atuação técnica jurídica, está na prática jurídica. Eu vou chamar o gerente jurídico trabalhista e vou falar, cara, discute comigo isso aqui junto com o RH. Né? Então, aí a gente vai discutir junto. Mas hoje me é exigido muito mais outras habilidades que não as habilidades técnicas jurídicas.
como head dessa área, né? Como gerente funcional dessa área. E hoje, quando vocês olham para a estrutura atual que vocês têm dentro do Ops, são formações que vocês costumam taguear ou pré-definir ou não? Tipo, estatístico, cientista de dados, como é que vocês olham para isso? Vocês abrem pensando no potencial do job description, da função, e depois vocês definem essas questões? Como não, por uma definição de posição e de job description a gente precisa fazer, porque, né, segue até o rito da companhia, né? Então, do RH, inclusive. Do RH. Então, se eu vou recrutar um analista de projetos, ele tem um job description com as suas formações preferenciais, as desejáveis. Eu sempre incluo o advogado e não o advogado, né? Por uma posição de analista de projetos de RH, porque ele pode ter uma formação jurídica, mas ele pode ter uma formação adicional na gestão de projetos. Sim. Né? Assim como quaisquer dos outros cargos que a gente tem, né? Hoje a gente tem analista de Legal Operations, analista de projetos. Acho que são os 2 cargos que a gente tem lá. Se eu não esqueci o terceiro. Acho que a gente tem 2 job descriptions oficiais bem ali, definidos, bem definidos, tá? E como é que é o diálogo da sua área com a companhia? É via legal ou é direto com RH, com suprimentos e com todas as áreas? Depende do tema que a gente está tocando, com autonomia. Por exemplo, o Valner citou o projeto de autonomia. Por isso que ele falou, não dá para delimitar muito escopo, porque a gente só tem que atender. Se atendermos, está tudo em ordem. E aí eu acho que uma coisa interessante, né? Eu não visto a camisa de Legal Operations, eu visto a camisa do Legal. Sim. Né? Então, assim, no projeto de autosserviço de contratos... O que você falou agora é muito importante do ponto de vista de posicionamento, total. Porque isso explica muito, né? Por isso que eu falo que conceito é importante, entender o contexto também é muito. Ela acabou de dizer que ela não veste a camisa do Legal Operation, ela veste a camisa do Legal, porque o Legal Operation é legal, na essência. É legal. E o meu legal sem Legal Operations não é o meu legal, é outro legal. Porque daí é um legal jurídico, mas não é um legal jurídico né? Vai faltar, porque a linha gestão, não é a crença de gestão, de estratégia exato. de entrega de resultado. Provavelmente eu não vou conseguir entregar o resultado que eu busco dentro das minhas... Você até pode ser legal sem Legal Operation, mas dificilmente você tem uma seria performance potencializada. Seria o mesmo, né? É isso. Esse projeto mesmo de autosserviço, a gente estava ali com a área de prática jurídica de contratos, o time todo de contratos engajado junto com a gente e tal. E aí, sempre que vinha uma provocação, né? Tipo, gente, parabéns pelo projeto. Esse projeto de Legal Operations está arrasando. Eu falei, gente, esse projeto é nosso. Ele é do Legal. Então, toda a identidade visual que a gente fez para o projeto, toda a comunicação sai como Legal. Né? Às vezes, eu até Pra companhia também. Pra companhia, inclusive, né? Dentro e fora. E aí sempre tinha essa coisa, não, mas assina como Legal Operation. Não, é como Legal. Esse projeto é do Legal. Né? Esse, por exemplo, é amplamente conhecido na companhia, todo mundo fala dele e tal. E é pro Legal como um todo, né? A gente foi ali, de fato, muito impulsionador do projeto. Óbvio que a gente tem um carinho imenso pelo projeto, toca ele ali em todos os seus detalhes, mas com um objetivo muito certeiro, atender ao conceito de autosserviço. Escalar isso para dentro da companhia como um todo, para atender as áreas de suprimentos, RH, sustentabilidade, todas as nossas áreas clientes de contratos. Esse é o foco do projeto. Né? Há demandas que chegam de outras áreas, de outras verticais da companhia, que chegam direto para você, porque já acreditam que essa demanda é legal e, portanto, vai Legal Operation, é Legal Ops e não legal exatamente, e já vem direto para você? Chegam aquilo que não é efetivamente meu papel ali. Eu falo, pera, vou te conectar com a pessoa, e aí a gente se conecta. Como o assunto RH envolve contencioso trabalhista, mas é muito mais Legal Ops antes de ser trabalhista. Vamos sentar com o Ops, definir uma estratégia do que se quer fazer, depois chama o head de trabalhista. Alguns assuntos não tão diretamente, porque, de novo, a gente está sempre junto com a área de prática jurídica quando o assunto ele requer mais técnica jurídica. Agora, se já for algo da esteira de Legal Ops, aí a gente já toca sozinho. Né? Se for algo que já está na nossa rotina de prática, a gente toca ali, né? E aí o que faz muitas das nossas vezes é reportar para o time de prática jurídica se o assunto tem uma conexão ali. Fala, isso aqui aconteceu, já está assim, está resolvido e tal. É com fulano, beltrano, resolvemos assim, entendeu? E às vezes até porta de entrada, né? Acho que algumas áreas que o jurídico foi assumindo, que não eram estritamente jurídicas ao longo do caso, quando tinha processo e tecnologia,
fazia muito sentido entrar para o Legal Ops. Porque olha o processo de tecnologia de uma forma diferente. Qualquer processo tecnológico, você fala de tecnologias pro legal. Não, qualquer para a empresa. Para a empresa. Para a empresa. E como é que é essa relação com a área de TI? Porque essa, assim, todos os jurídicos que eu frequento, quando a gente está dentro dessa perspectiva de implantar uma nova tecnologia e ajudar o jurídico a se estruturar dentro do Legal Ops, todo mundo quer respostas práticas para perguntas que não são simples, né? Não existe resposta fácil para pergunta complexa, porque a resposta vai ter que ser complexa. Por conta da receita de bolo que realmente não existe. Mas qual é o meu limite quando eu sou demandada pela área de TI? E daí eu queria que vocês contassem como é que vocês lidam com isso. Porque se toda a perspectiva tecnológica chega pro Legal Ops, ainda que não seja tecnologia pro legal, qual que é o limite aí? Quando é que você fala, para esse projeto de uma API, um projeto de algo que tem que ser feito, que de repente o TI fala, não, fica com você. Vocês delimitam isso ou não tem delimitação? Tem que ser feito, vamos sentar, conversar e definir as competências. Não, aí. tem uma boa... porque o drive não é a tecnologia em si, né? O drive é o processo. Né? Então, assim, quando o processo faz... O processo gerencial. O processo gerencial. Perfeito. Então, por exemplo, um dos nossos exemplos, né? A área de due diligence imobiliária que a Suzano tem. Então, era um processo denso, com um número de documentos infinito, envolvendo tecnologia, envolvendo banco de dados, envolvendo pessoas. E aí fez muito sentido ele entrar... Esse processo não era do jurídico, era um processo da área de negócio. E aí ele é do jurídico a etapa de valido quando envolve documento jurídico. O final, o parecer final. Falou, não, agora faz sentido a gente otimizar e ganhar escala. Então fez sentido trazer para desenhar o melhor processo. Aí vai ter a tecnologia ou não, vai usar aí a gente vira uma área de cliente da área de TI da companhia como outra qualquer. Então, assim, olha, a gente acha que aqui tem valor ter tecnologia por conta disso, e funciona. E aí vamos entrar no processo regular da empresa de tecnologia. Né? Hoje, o que a gente consegue trazer, às vezes, são opções diferentes pelo aquecimento do mercado jurídico em várias serviços diferentes que a gente não tinha mapeado, a área de TI não mapeava há 5 anos atrás. Que dá para remapear de 3 em 3 meses, quase. Praticamente. E a gente consegue, às vezes, acelerar o processo, mas a área de TI trabalha bem colada. E acho que como a proposta de valor é para a companhia, e aí volta no teu ponto, né? É para a companhia ou é para o jurídico? Se for para o jurídico, entra no lugar da fila. É normal, assim, não é detrimental. Se for só para o jurídico, ela tem que entrar no lugar da fila de que é só para uma área. Como a gente faz processo para a companhia, aí você pega o lugar na fila correto para um processo. O melhor exemplo que a gente muda tem o nível de prioridade, né? O conceito do software de contratos, ele não é do jurídico. E ele não foi uma aquisição, né? Assim, para a companhia, não foi para o jurídico. O jurídico, ele não é está o no dono orçamento, do processo. no centro de custos jurídico. Ele tá. A gente é dono do contrato, a gente toca o projeto e tal. A diferença é que ele é para a companhia. Gestão de contratos da organização. Não é que está para a área de compras, nada disso. Exato. Ele está e ele é desenhado, exatamente, ele é desenhado para a companhia. Eu não acho que é muito mais para a companhia, muito menos para o jurídico. Não é uma solução do jurídico, é uma solução para a companhia não é operacionalizada dentro do legal. Ele não que muda o contexto. Tanto que o que tem acontecido alguns processos das áreas, as pessoas vêm e falam, poxa, esse aqui não pode entrar lá no projeto, chama Projeto Era, não pode entrar lá no Projeto Era. Aí a gente fala assim, calma, a gente tem um limite, né? Ele tem uma função aqui, a gente chamaria, mas ele tem uma governança que ele tem que seguir. Mas por quê? Porque as pessoas têm essa percepção de que é uma tecnologia que resolve um problema de negócio, né? E aí, qual que é o papel da TI nisso tudo? Do mesmo jeito que os meus pares da prática jurídica, a TI, os consultores de TI, a gente também tem essa relação de parceria, né? Eles têm um papel pares, muito... né? Exato, de pares. Então, eu levo para os eventos, eu apresento as tecnologias e falo, ó, esse aqui é o meu mundo, você topa vir para ele? Ele tem que estar disposto a topar. E assim, eles topam porque eles enxergam da mesma forma como o marketing vai levar e qualquer outro RH vai levar para os eventos, vai buscar as tecnologias, a gente também, para o negócio, né? Tô aqui pensando, né? Eu acho que
até do que a gente acompanha muito, de muitos grupos que participamos, do que a gente... Você faz muito benchmark? Você acompanha muito as rotinas das outras companhias? Acompanha. Qual que é a tua fonte, assim? Você tem... É mais no profile, assim, entre amigos e profissionais da área, ou é uma coisa mais institucionalizada? É mais low profile. É low profile. É mais low profile. Eu converso bastante, pergunto bastante. Com outros executivos jurídicos pra, puta, tá acontecendo isso, a dor aqui tá sendo essa, como é que você tá vivendo? Eu gosto muito, assim, que acho que a parte do aprendizado, né, que acho que muda muito o game de carreira, né, você tá sempre em constante aprendizado, ela tá muito em você ouvir de tudo e aproveitar o que você pode. Perfeito. Então, assim, não tem o ser humano é muito polarizado, né? Isso serve, isso não serve. Isso é bom, isso é ruim. E tá longe de ser assim, né? Tem um caminho muito grande. Isso serve com algumas adequações e, de repente, até às vezes você vê um negócio para saber que aquilo lá não funciona para você. Exato. Né? Você pra aprende... validar. Putz, eu achava que não servia, agora eu tenho certeza. Exato. E aí, se não serve pra mim... é o melhor dos mundos. Quando você elimina, você elimina uma coisa, você fala assim, então eu posso focar em outra. Porque eu não preciso mais me preocupar com essa aqui. Eu tive a escolha de não fazer. Exato. Não é só o que deu certo. Putz, deu errado rápido, graças a Deus. Não era mesmo, hein, pra gente se meter nessa? Não, e todo mundo que você fala, todo mundo que você conhece, toda conversa que você faz... ela te passa algum ponto positivo, né? Alguma coisa que você pode assimilar e só precisa estar antenado, estar disposto, aberto. Isso, né? E aí você fala, pô, isso aqui era uma coisa que eu não tinha pensado, né? Então, qualquer momento você consegue puxar um ponto. Então, acho que minha forma de fazer bench é um pouco mais nessa linha. E a sua, Van? Eu acho que eu faço muita troca com muita gente no mercado. Hoje, até pelo papel de protagonista mesmo, eu acabo sendo muito acionada. É isso que eu ia perguntar. Você deve ser muito mais acionada e deve ter poucas fontes até para poder, digamos que, ser mentorada, para seguir. Até porque é algo no Brasil que, do ponto de vista de tangibilizar esses projetos, é algo ainda recente. Sim. A curva de maturidade eu acho que ainda está muito baixa, tem muita coisa para ser explorada. Mas se existem algumas referências no país de projetos bem consolidados e executados, é o da Suzano, representado por vocês. Sim. Tem em mente aqui talvez mais 5 ou 6 companhias que a gente acompanha, que a gente fala que bacana. E muitas num trânsito, né? Sim, e é um trânsito interminável, porque eles também estão em trânsito e estarão para sempre. Aliás, essa é a cultura inevitável de Legal Ops, né? De Legal Operation. Mas ainda assim eu vejo que eu particularmente aprendo muito, né? Porque quando alguém vem e me procura falar, nossa, Van, eu queria fazer um benchmark com a Suzano pro tema de contratos, pro tema X, pro tema Y, eu sempre aproveito porque o benchmark, as pessoas esquecem, mas ele é via dupla, né? Ele não é só um te perguntando e você te respondendo. E eu sempre troco. Como é a sua estrutura? Como é que você faz aí? O que você tem de diferente? O que você usa? E aí a gente vai olhando e vai se retroalimentando, né? Exato. E isso é importante, né? Porque a gente, concordo 100%, a gente consegue aprender com o erro do outro, né? Assim, tem um recorte que ninguém gosta de contar. Como é que tem um ditado que... o cemitério do fracasso ninguém vê, né? E aí, realmente, as pessoas tendem a não contar o que deu errado, né? Tendem a contar o que deu certo, mas eu ainda sempre trago essa pauta, porque eu adoro, eu acho que ela é tão franca, né? Que é óbvio. E a capacidade de sermos vulneráveis é o que realmente representa, assim, a coragem da vida executiva, porque dá errado todo dia. Exato. Agora, todo dia, o tamanho toda do hora. erro é de vez em quando, graças a Deus. Exato. Agora, tem erros que são incríveis, a gente tem que compartilhar, até para ajudar o coleguinha a não ir por esse caminho que não dá certo. É isso. E a gente troca nesse sentido, de tipo, olha, isso aqui pra mim não deu certo, isso aqui, putz, mas no outro pode dar. Claro. Porque são outras pessoas, são outros lugares. E outro core business. Qual que é o core business da tua empresa? Exato. Tem ali, você falou de reflorestamento, de celulose. Exato. Tem nada a ver com uma companhia de uma outra área de e-commerce, varejo. Outra coisa, outro mundo. E daí não... E realmente, né, quando a gente vem aqui e fala assim, autosserviço em contratos e acompanha... Uau, que luxo, que chique. Não, pô, como é que eu chego aí, né? O pessoal olha e fala que gourmet. Esses caras estão no E se a gente pensar, né, veio mais ou menos de uma dessas provocações, né, que era o no agreement, que a gente falava assim, no agreement. E há 4 anos atrás, e a gente fez várias indas e vindas, várias coisas que não deram certo. Várias coisas não deram certo. Várias coisas deram certo. Foi dar certo o ano passado. Sendo pivotadas, né? Não deu certo, não deu certo, para e tal. Para. Não é aqui, não é ali. Coisas melhoraram. Aquela melhoria marginal. Então assim, isso aqui
tá um pouco melhor que ontem, mas tá longe de ser o que a gente buscava. Até a gente chegar num modelo, e esse modelo a gente chegou, né? Eu lembro que a gente conversou um pouco disso no dia do Go Live, e eu até conversei e falei, ó, a gente fez o Go Live hoje, foi um sucesso. Toda a companhia gostou e a gente acabou do pessoal entrar e começou a trabalhar com o desenho que a gente fez, com o processo novo, com a tecnologia nova e tudo mais. Vai dar errado. Daqui a 6 meses vai dar errado, porque é o processo. Faz parte. Todo mundo gosta mais do que era... Todo mundo reclamava da ferramenta anterior. Mas a ferramenta anterior todo mundo conhecia, já era aquela reclamação gostosa, assim, Exato, já tá quentinho. Exato, mas pô, mudou, vou ter que aprender tudo de novo. Então vai voltar, e é meio que nem empreender, né? Assim, não vai dar certo de primeira. Você vai ter que suar ali, você vai ver, vai ter momento que vai falar, vou desistir. O desafio tá na escolha do modelo, que não tem a ver com a tecnologia em si. Exato. Hoje de manhã, antes de vir pra cá, tem uma executiva jurídica, né? Que a gente tá naquela situação de início de projeto, sabe? E eu até a conheci num grande evento, ela falou, Celina, quero entender melhor esse modelo, tô acompanhando isso de longe e tal. E tá naquela fase onde você... Chega um momento, aqui me colocando no papel que eu executo, né? Como consultor, olhando para os melhores modelos tecnológicos aderentes à realidade do seu negócio, que esse é o meu papel. Se tá aderente, a gente entra com a tecnologia. Se não tá, brigada, vai ali, conhece isso e faz as pontes necessárias. Mas hoje ela falou uma coisa curiosa, dentro dessa primeira fase de validação de alguns pontos, ela falou, eu ainda não estou segura, mas eu preciso de mais umas 3 horas para conhecer um pouco mais de perto a tecnologia. Eu falei, não precisa. Porque nem é isso, a fase nem é essa. Nós estamos falando aqui de modelos. Tem muito mais a ver com a tua mentalidade, com a tua disposição de comprar um novo modelo e de comprar no sentido, quero executar e estou disposta a implantar uma nova cultura e trazer esse time para essa nova jornada 100%. do que com a tecnologia, minha cara. Essa história aí, você vai colocar a culpa na tecnologia, o mérito na tecnologia? Não vai, porque não vai ser. O mérito vai ser teu como líder de executar um novo projeto. Então você falou uma coisa que veio a calhar assim nessa situação minha hoje. E esse teu ponto é ótimo, né? Porque o mercado jurídico de uns 3 a 4 anos para cá, quando começou, né, Lawtech, Legaltech e toda... Né, o burburinho jurídico que precisava ter, né? Sim, precisava legítimo. ter. Ele é um pêndulo, né? E aí o pêndulo, para parar no meio, ele saiu daqui e empurraram até pro outro lado. É isso. E aí parece assim que um jurídico moderno, um jurídico conectado, um jurídico onde a gente tem executivos da companhia na função de advogados, diretores jurídicos, heads de práticas, de legal operations, etc. É um jurídico tecnológico. E eu acho que esse aqui é uma consequência de um momento diferente. Efeito de uma outra causa. O que a gente precisa? Né? A gente precisa de um jurídico que se comunique de forma diferente, porque a comunicação no mundo mudou, né? E a gente precisa de um jurídico que desburocratize, que seja mais ágil, que seja mais eficiente, que produza mais. Simples, democrático, acessível. Aí, obviamente, quando você fala assim, eu quero uma comunicação mais fluida e eu quero ser menos burocrático, tecnologia. Mas é diferente você falar assim, eu quero ser um jurídico tecnológico. Porque eu fico tentando plugar uma tecnologia. É produto não é proposta de valor. É o que a gente chamava há 15 anos atrás do jurídico business partner do negócio, que é lindo na teoria. Mas é isso, né? É isso. É uma nova cultura, um novo modelo, muito mais numa perspectiva mental e de cultura do jurídico e do líder jurídico bancar esse processo do que de qualquer forma. E eu acredito muito nessas duas funções. Assim, hoje a gente é demandado como jurídico, no momento de hoje, atual, de negócios, um jurídico que se comunique melhor, que tenha uma fluidez na comunicação e que seja que desburocratize. Desburocratize, você traduza em agilidade, eficiência, produtividade, a performance. Aí a palavra não importa. Na última linha do balanço, o que importa é que tá todo mundo dizendo assim, puta, o jurídico está nos ajudando a construir uma companhia melhor. Ou nem sei se é o jurídico, mas aquela pessoa lá, aquele time tá me ajudando. Se é jurídico, qual for, mas assim, falando aqui do nosso mundo, né? É isso, porque estamos democratizando, acessando de uma forma diferente da forma como sempre foi historicamente. E se a gente pensar, isso tem muito... Se a gente pensar no ponto de vista da tecnologia e olhar para os processos de transformação digital, a gente tem um caminho para seguir, né? A gente tem o caminho das pessoas, do processo e, por último, da tecnologia.
Então, quando a gente olha para uma transformação digital desse jurídico ou de qualquer outro, e aí eu acho que essa é a única fórmula de bolo que ela está valendo, porque ela está validada aí por muito tempo em alguns lugares, né? A gente precisa olhar para as pessoas. Quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de cultura. Não dá para impor uma tecnologia. E a gente já errou nisso, já fez. A gente queria uma tecnologia uau. A gente colocou em 2019. A gente tinha um projeto de revisão de contratos com IA. E qual foi a principal barreira? Não foi o time de tecnologia da Suzano, não foi a verba para comprar foi tecnologia. A cultura das pessoas foi a envolvidas cultura no das uso da pessoas. E aí a gente entendeu que a gente precisava, para o No Agreement dar certo, aculturar todo esse time jurídico. Perfeito. Né? Então, é por aí. E o tema de cultura, eu acho que a gente fez muito e continua fazendo sobre o tema de cultura todos os dias. Ele não é isolado, ele precisa estar Não. junto com o projeto, com um escopo claro, né? Porque às vezes a cultura é também trazer e fazer a imersão da tecnologia acontecer na perspectiva de mostrar para o time que tem uma outra cultura o quanto de potencial e de melhoria na vida dele isso vai ter e vai impactar. Então, é ali, né? É uma estrada... Atender as dores, né? Atender as dores, porque às vezes também não é só uma coisa intangível, a cultura, como é que eu estruturo isso? Tem a perspectiva da cultura intangível, mas tem a perspectiva de criar um projeto e uma cadência de implementação, de setup, de onboarding. É uma jornada que a gente vai construindo, né? Porque também senão a gente fica muito falando assim, mas talvez aonde eu trabalho não tenha a cultura que precisa que vocês estão falando. Não é por aí. É isso que eu quero dizer. Não é por aí, porque é muito quando difícil alguém fala, você ver não, o Celina, que aqui a cultura não vai ser aderente. Eu falo, ok, então vamos mudar a cultura? Não, mas é porque... Exato. Não, pera um pouco. Tem cultura também que é o seguinte, é sentar e dizer, aqui estamos, aqui quero chegar, e este é o caminho. E estamos abertos para rever esse caminho todo dia, na contribuição de todos, para construirmos juntos essa jornada. Você já está trazendo uma nova... Vamos no pequenos passos e construindo, concordo 100%. Mas o líder tem que comprar, né? Tem horas que tem, porque senão também a cultura não muda, né? Daí fica difícil. Queridos, eu tô adorando a conversa. Aliás, eu tô olhando ali pro relógio e falando, nossa, já passou esse tempo todo e a gente vai ter que encerrar, mas tá muito gostoso conversar com vocês. Pra gente caminhar aí pro fim, perguntei do Bent, que eu acho que é uma coisa importante, até pra quem tá ouvindo a gente, né? Porque isso é um celeiro importante pra nossa vida. Eu faço pra caramba, faço tudo que posso, onde eu puder estar. Sou aquela geminiana curiosa, tô sempre querendo mais, porque isso me instiga, porque acho que a gente... essa vontade de fazer melhor o que a gente vem fazendo é o que move, né? E acho que não deve ser diferente pra vocês também. Dicas, informações, o que vocês querem compartilhar de repente com o nosso público aqui, aquele insight que faz parte da tua jornada, do que você do momento que você está hoje, né, onde você chegou hoje e onde a Vanessa quer chegar. De repente essa é uma boa pergunta. Como é que você enxerga nessa curva de maturidade pensando em Legal Operation? Para onde estamos indo? É bom para onde estamos indo? Ou até irmos para onde queremos ir? Eu falo queremos porque eu acho que temos sinergias aí de valores e de visão do negócio. A gente vai para outros lugares que a gente ainda não quer ir por muito tempo? Eu acho que a gente ainda tem muito para evoluir em Legal Operations e a gente vai começar a ver uma frequência maior de discussões de Ops, não necessariamente de Legal, né? Então, esse organismo de Legal Ops dentro das estruturas, ele vai conversar cada vez mais. Não é a nossa realidade só na Suzano, porque acho que ela é uma realidade diferente de outras empresas. Como bem você citou aqui, deve ter 5 ou 6 aí no mesmo grau de desenvolvimento, de maturidade, mas eu acho que essa discussão vai ser mais provocada de operações, de discussões em relação de operações, porque a gente já vê o mercado falando em marketing ops, em tudo. Em eu acompanho DevOps, reuniões de DevOps há muitos anos. Aliás, as outras áreas estão ali na nossa frente. Legal é sempre o último que acorda e fala, opa, deixa eu aproveitar isso aqui do mercado e do business para trazer para o meu mundo. E ele mundo. acha que inovou, e é super protagonista no negócio. Então, assim, é uma discussão que ela vai ficar mais latente, um jurídico ele vai ser cada vez menos out, como eles colocam muitas vezes, e mais para dentro, né? E aí, para encerrar, a minha dica final é o seguinte: o profissional jurídico, seja ele de Legal Ops ou não Legal Ops, de prática jurídica, ele precisa beber de outras fontes. Ele
é muito bom tecnicamente, ele precisa ser muito bom tecnicamente. Isso faz parte da escolha profissional dele. Não dá para ser um diretor jurídico tecnicamente meia boca. Não dá, né? Senão você não tá nessa posição. Não dá para ser um gerente jurídico trabalhista meia boca. Ele precisa ser bom Não naquilo é um que ele generalista, é um baita. O cara tem que ter visão, até quando ele né? quer ser um generalista, ele tem que ser um bom generalista. A carreira técnica é inerente ao que ele, né, a posição que ele assume. Agora, para que ele consiga evoluir, e a gente evoluir esse mercado jurídico juntos, a gente precisa que esses times bebam de outras fontes, né? E aí, beber de outras fontes é frequentar outros lugares, sentar em outras mesas. Como é que o marketing faz? Como é que o RH está fazendo? Como é que a TI faz? Qual que é o evento de inovação? Isso especialmente para os jurídicos, né? Exatamente. Para carreira jurídica em companhia. Exatamente. Daí não tem como fugir. Precisa beber de outras fontes, tá? Se não quer, tem que ir para outro mundo. É uma advocacia, um outro caminho, que é um trânsito menos business, né? Menos dentro do corporativo você precisa ter do que conversar. Precisa ter como expandir a mente, olhar para o negócio com o outro olhar. Você só vai ser capaz de fazer isso se você estiver inserido em outros lugares. Porque se a discussão for só entre jurídicos e jurídicos, eu acho ela incrível, né? Os advogados de prática precisam se conversar com outros advogados de outras áreas, mas eles precisam beber de outras fontes, senão não conseguem uma evolução para o mundo que a gente está vivendo. Um mundo mais multidisciplinar, né? Multidisciplinar, multi-interdisciplinar, eu acho que são duas essências de carreira, né? Exato. Eu acho que eu fiz uma pós em sustentabilidade, não era de negócios, era sustentabilidade ambiental. Foi no final da década de 90. E esse conceito de interdisciplinaridade e multidisciplinaridade já é muito discutido nessa época do ecossistema. Eu tô falando lá de Eco 92. Vou entregar a minha idade aqui, né? Sou jovem, hein, pessoal? Isso eu era muito jovem. Hoje eu sou jovem, mas aquela era bem época jovenzinha. Muito jovenzinha, exato. Vamos deixar isso bem claro. E esse conceito de intermultidisciplinar é uma coisa que impregnou de tal maneira na minha alma, lá atrás, né, nessa época, porque qualquer coisa que você vai fazer, se você não beber em outras fontes e não ter, por mais especialista que você seja, se você não conseguir se distanciar da situação, do problema, você não encontra uma boa solução. Porque dentro do contexto, muito focado num contexto, por mais especialista que você seja, às vezes você não consegue desenrolar isso. É isso. Então, e dentro do ambiente corporativo de vocês, acho que é um baita desafio e é eterno, esse constante intermultidisciplinaridade. Porque não tem mais o problema do jurídico, o problema do marketing, o problema do comercial, né? Você tem o problema. Ou na controladoria, o problema do cadastro, o problema do... Não, gente, é nisso que eu falo do tripé da integração. Tecnologia, pessoas e processos, independente da ordem que você queira alocar, todos são eminentemente importantes. Porque se você tiver um baita time, baitas processos bem claros, estabelecidos, com tecnologias que não são robustas, isso não vai alavancar a performance. E qualquer um desses fatores são importantes e precisam estar dimensionados dessa forma integrativa. Mas vou ficar quieta, quero te ouvir agora, Val. Depois dessa dica valiosa da Vanessa, eu não sei se eu vou agregar tanto, mas acho que um tema aqui que a gente pode tocar e totalmente trazer na linha do teu tripé é pessoas por trás de tudo que a gente falou aqui. Né? Então falamos muito de processo, falamos muito de construção, falamos muito de cultura e pessoas é um tema muito importante. Então o líder jurídico, o líder da área jurídica ou qualquer pessoa que esteja interessada em fazer uma mudança, em fazer um processo, tem que trabalhar pessoas, tem que trabalhar em escolher pessoas, tem que trabalhar em desenvolver pessoas, tem que trabalhar em gerar essa cultura. Então, é muito comum que você tenha ideias, processos e tal, e uma pessoa trave por resistência. Né? Então, trabalhar em pessoas, acho que na linha do tripé que você acabou de comentar, é fundamental. Então, a gente precisa ter uma preocupação genuína. Advogado não pensa nisso. Papo furado. Assim, desenvolva as pessoas têm sede por isso. Sim. Né? E aí, independente vivemos um momento onde isso é essencial, porque não tem boa tecnologia, tem nada, essencial, pessoas, né? Essencial. Talvez você precise dar clareza sobre o processo. Ainda tem muita gente com pré-conceitos de como eu vou lidar com esse problema. Então, o papel do líder é ajudar nesse processo, suportar para que entenda aonde a gente precisa se colocar nesse processo. Mas acho que pessoas é um ponto elementar. É um caminho vasto. Pessoas, a mente humana, daí temos
Mas a gente não faz sem as pessoas, né? Esse é um Claro. ponto muito importante. Se elas E- não são desenvolvidas... E as pessoas podem Paralisa. refrear o teu Elas desenvolvimento boicotam, organizacional. simplesmente vai boicotar o projeto mais incrível que você tiver na vida. Daria outro podcast, né? Daria outro, exato. podcast, Daria né? Enfim. Queridos, nosso tempo esgotou. Eu quero agradecer muito o tempo de vocês, terem aceito esse convite, apesar de vocês estarem aqui perto, São Paulo, tudo que é perto tem uma logística. Quando às vezes as pessoas falam, eu quero participar, mas só se for remoto. Eu falo, não, porque o estúdio é incrível, porque eu acho que esse papo, quando ele é presencial, aqui assim, no olho, é mais gostoso. E a gente fez muita coisa no modelo digital nesses últimos anos. Então eu falei, esse aqui é presencial e eu não vou abrir mão disso. Mas o nosso papo foi muito bacana para mim também, e tenho certeza que foi muito bacana para o nosso ouvinte, porque a gente ouviu aqui experiências de dois grandes profissionais ali alinhados e construindo uma história de inovação, de transformação digital, de testes e validações de novos modelos no âmbito da gestão jurídica, que é a minha paixão, a minha escola, aquilo que eu faço desde que me conheço por gente, que aprendo, estudo, e isso é muito bacana. Então, esse episódio tá imperdível, né? Depois a gente vai ter que pensar numa super legenda pra gente estruturar isso. Head jurídico, head legal, né? Legal operations, as zonas de convergências, como isso foi estruturado. Acho que é um grande case que a gente pôde compartilhar com o nosso público. Então, agradeço muito a oportunidade de ter vocês aqui hoje. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite, foi um ótimo bate-papo. Tamo junto, queridos. Obrigada.